Nutrição e saúde. Oferecimento Farmácia Sempre Forte. Nosso forte é cuidar de você. Mix. Nutrição e saúde, com a Nutri Camila Spinelli. A gente vai falar hoje sobre intolerância à lactose. Tem dúvida? Manda agora pro nosso WhatsApp, nosso Instagram, porque para dar tempo de chegar a mensagem e a Camila responder. Então, intolerância à lactose, manda aí 99202-1063 e aqui no Instagram, @MixBlumenauOficial, que a gente tá na transmissão ao vivo. Bom dia, Camila Spinelli, seja bem-vinda mais uma vez, toda quarta-feira com a gente aqui trazendo um assunto muito interessante. Bom dia, Gi. Bom dia, Pancho. Bom dia, Belmiro, Heinz e todos os nossos ouvintes. Hoje vamos falar de intolerância à lactose. Até eu não terminei de ler aqui, né? Mas olha, eu não sabia que o diagnóstico pode vir mais tarde, inclusive na fase adulta. Quer dizer, pode? É isso mesmo? Pode desenvolver. Pode desenvolver. Minha maior curiosidade é essa, né? A E gente nasce com intolerância ou a gente pode desenvolver intolerância? Boa. E também ela pode ser transitória? Pode passar, Pode né? passar, pois é. Queremos Vamos lá. saber. Isso, ótimo. Comece. Vamos lá, a gente pode... na verdade, eu vou dizer assim, não é descobrir intolerância, né? Eu acho que pra gente entender se pode vir mais tarde ou se a gente nasce com isso, acho que a primeira coisa bem importante pra falar é que a intolerância à lactose, o nome já diz, né? Intolerância não tolera. Então, ou seja, se eu consumir alguma coisa que tenha lactose, o corpo não consegue digerir, né? E aí... Se a gente já pensa assim, não consegue digerir, a gente vai pensar por quê? Então, a lactose, ela não gera alergia, e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. A lactose, ela é o carboidrato do leite, ela é o açúcar do leite. Então, lá no nosso intestino, a gente tem enzimas que o nosso corpo produz, né? Lá nas célulazinhas intestinais, que a gente chama de enterócito, e lá nessas células a gente produz essa lactase. E a lactase é a que digere, a que quebra a lactose, a glicose e a galactose. Então, aí dessa forma de glicose e galactose, a gente consegue, né, fazer a digestão, consegue fazer a absorção desta lactose. Então, ou seja, é como se fosse uma molécula maior, uma substância maior, e ela precisa ser quebrada para ser digerida. Então, precisa dessa enzima. Quem tem intolerância à lactose não tem essa capacidade de digerir, porque ou não tem a enzima, ou tem pouca enzima frente ao consumo, por exemplo. E para eu não ter essa enzima, né, é um problema enzimático, ok. Então, por que meu corpo não produz essa enzima? Aí são várias questões. Uma delas é congênita, que é eu já nasço sem, né, a criança, o bebê, o recém-nascido, já nasce sem produzir essa enzima. Ou produzindo pouco, ou produzindo em quantidade insuficiente. Porém, é rara. A intolerância à lactose congênita é rara. A gente encontra em bebês e crianças outra questão, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Isso sim, mas não à lactose. Então, crianças até 5 anos é muito raro a gente ver, né, intolerância à lactose. E por que a gente vai desenvolvendo isso? Por que a gente pode desenvolver isso ao longo da vida e até descobrir numa fase adulta, né? Bom, são N fatores que podem levar a isso, mas até complementando o que a Gi colocou, né, pode ser transitória, a gente chama que ela pode ser secundária ou temporária ou transitória. O que isso significa? Que depois do acometimento de alguma questão de saúde, por exemplo, depois de uma diarreia, depois de uso de antibiótico, depois de doenças intestinais, depois de... Enfim, se eu tenho alguma... uso de alguns medicamentos de forma geral, né? Se eu tenho algum agravo nesse intestino, ele pode sim diminuir ou parar de produzir a lactase. E aí, se eu consumo leite, piora. Então, essa é uma situação muito comum na diarreia. Na diarreia, 2 enzimas estão muito prejudicadas, que é a lactase e a sacarase. Então, consumir açúcar e leite só vai piorar a diarreia, porque essas 2 enzimas são produzidas lá no intestino. Então, o olhar é intestino. E aí, por que eu posso descobrir também na vida adulta, né? Como é que tá esse intestino? O quanto que esse intestino já vem sofrendo, o quanto que eu tenho consumido, o quanto tem se perdido a capacidade desse corpo produzir essa enzima. Então, esse é um olhar importante. Muitas pessoas que no consultório, enfim, a gente acaba encontrando como, eu tenho intolerância à lactose, né? Sou intolerante à lactose. Bom, então vamos investigar. Geralmente essa queixa vem pelos sinais e sintomas. Porém, é preciso fazer testes, né? Por quê? Porque muitas vezes, se eu não vou nem dizer simplesmente, porque não é simplesmente, mas se eu mudo a dieta, né? Uso a enzima, melhoro esse intestino, a pessoa ela
pode voltar a consumir lactose. Mas produzindo lactase? Produzindo lactase. Por quê? Porque eu regenero aquele enterócito a nível intestinal. Ou seja, tem cura. Em alguns casos. Isso é bem curioso, Pancho. A gente não chama de cura porque a intolerância à lactose não é considerada doença. É mesmo? Ela é considerada se a gente for pegar todos os gastroenterologistas, né? Ela é um distúrbio de digestão. Entendi. Né? Então, que pode ser por consequência de uma doença ou tudo mais. Então, assim, nem todas as pessoas vão ter essa situação de poder reverter a situação, tá? Porque precisa de um grande olhar. Muitas vezes, realmente, a pessoa para de produzir e aí não vai conseguir mais. Mas grande parte dos casos, com dieta, enzima e melhora do intestino, a gente consegue fazer com que essa pessoa volte a consumir. Tem pergunta aqui do nosso ouvinte, o Thay Weidman, que está sempre ouvindo a gente. Obrigada, Thay. Oi, galera, eu gostaria de saber se posso ser intolerante mesmo fazendo o exame e ele ter dado negativo. Eu perguntei para ele se ele tem algum sintoma. Ele disse que sim, que todos de intolerância à lactose. Mas, pelo que ele entendeu, existe, além do intolerante à lactose, existe intolerante à proteína. Mas ele tem, sim, sintomas de intestino. Principalmente nunca ter intestino bem, sempre com diarreia, etc. E os médicos pedem exame básico e continua com problemas. O não cuidado da intolerância pode causar algum problema ou doença mais sério? Olha, Vamos lá. Perguntinhas para você, Cami. Ótimo. Então, nessa situação é importante observar, porque, vamos lá, a intolerância é a lactose, né? E a proteína é alergia. Isso, então precisa olhar. Às vezes o que ele tem é a alergia, mas a alergia vai dar os sinais diferentes, e a gente até pode falar sobre alergia, que é mais comum em crianças, em bebês, e até os 5 anos geralmente se resolve. Tem pessoas que ainda vão continuar na fase adulta com essa alergia, tá? Mas é um olhar importante. Fazer teste de provocação oral, que a gente chama. Então, tira a lactose, vê se é. Tira leite e derivados, vê se é. Então, a gente pode fazer esses testes, isso é bem importante. E outra coisa, tá? Não sei se você já procurou por um nutricionista, mas é bem importante que a gente avalie esse intestino. Então, existe coprológico funcional, existe sinais e sintomas, existe esses testes de provocação oral, que a gente chama, né? Então, seria bem importante porque você pode estar desenvolvendo, por exemplo, distensão, gases, diarreia, cólicas, náuseas, todos os sintomas de intolerância, né? Mas que estão vindo por conta do que a gente chama de disbiose, que é um desequilíbrio intestinal. Eu tenho mais bactéria ruim do que bactéria boa, elas fermentam lá no intestino. Isso faz com que o enterócito não fique saudável e ele não consiga produzir, por exemplo, muita coisa, mas, por exemplo, a enzima lactase. Então, se eu corrijo essa disbiose, se a gente reequilibra esse intestino, pode ser que você não apresente mais esses sintomas, né? Essa pergunta aqui, se o não cuidado da intolerância pode causar algum problema ou doença mais séria, é da Dessa Valdres. Legal. Então, quer dizer, a gente pode ir arrastando, eu resolvo aqui, tomo uma enzima, sei lá o quê. Então, obrigada, Dessa, pela pergunta também. Isso, olha só, Dessa, a gente tem alguns artigos que mostram que a longo prazo pode prejudicar esse intestino, sim, levando a complicações mais graves, mas a maior parte dos estudos é inconclusiva, trazendo que a intolerância à lactose não vai levar a consequências graves no futuro, tá? O que eu gosto sempre de dizer, desse aqui precisa ser acompanhado individualmente. Então, você precisa olhar quanto que você consome, se tem muito sinal e sintoma, porque assim, se faz diarreia o tempo inteiro, é um problema. É um problema. Inclusive um problema nutricional. Porque se eu faço diarreia o tempo inteiro, eu não estou absorvendo os nutrientes. Então eu posso ter um baixo peso, uma baixa desnutrição. Isso vai levar a desnutrição, desidrata. Então isso não é interessante. A gente precisa olhar para isso, tá? E outra coisa que é importante colocar é que lá nessa disbiose, muitas vezes a gente tem o que a gente chama de hiperpermeabilidade. Então, como é que eu explico hiperpermeabilidade quando eu não estou em sala de aula, né? Na parte mais técnica, assim. Mas vamos lá. Pensa numa parede de tijolos em que a gente tem o cimento que junta os tijolos, ok? Pensa que esse cimento, ele tá com algum problema e tem vazamentos nele, ele não consegue juntar. Então, esse espaçamento que fica entre tijolos que não tem esse cimento, ali pode passar, bicho pode passar, né? Sei lá, inseto pode entrar, água, vento, qualquer coisa. Isso acontece no nosso intestino. Então, lá no nosso intestino, as nossas célulazinhas têm que estar juntinhas, assim, com esse cimentinho lá no intestino. Se esse cimento não tá legal, que a gente fala que essas pontes que ligam, que são as tight junction, se elas se quebram, eu faço um vão, e se eu faço um vão ali, né, no intestino, passa macromolécula. E aí pode passar
proteína, e proteína vai ativar o sistema imunológico. E se ativa o sistema imunológico, faz alergia, faz toxicidade, leva a mais sinais e sintomas, que pode ser o que está acontecendo com o nosso ouvinte também anteriormente. Por isso que eu digo, observem intestino, porque ela pode ser muito transitória, sim, tá? Pessoas, principalmente mulheres, pessoas negras, geralmente produzem menos lactase. Então, a intolerância à lactose é mais comum nesta população, tá? E também isso é uma coisa importante para falar. Então, a gente precisa, sim, olhar para cada caso individualmente. Sim. Você é intolerante ou você está intolerante? Porque você pode estar intolerante se você nunca olhou para esse intestino e você agora teve diarreia, dengue, que às vezes faz sintoma gastrointestinal, né? Então, muita atenção aqui para nossa região. Se tomou muito antibiótico, se tomou muito corticoide. Então, vamos olhar para esse intestino porque ela pode ser transitória. Exato. E o Renato Dias também, bom dia, Renato. Meu filho tem 1 mês e 15 dias. Minha dúvida é a partir de quando podemos ver se ele tem intolerância à lactose. E caso ele tenha, como saber se um recém-nascido tem essa intolerância? Legal. Ótima tua pergunta, Renato, porque isso dá bastante pano pra manga, né? Porque a gente acha cada coisa na internet, mas deixa eu te contar uma coisa. Teu bebê tem 1 mês e 15 dias, né? Como eu trabalho com criança, com introdução alimentar, nutrição infantil, acho que vai caber bem falar isso pra ti aqui e pros nossos ouvintes. Com 1 mês e 15 dias, a gente espera que essa criança, ela comece com as cólicas e com a disquesia, que é a dificuldade de digestão e aquelas cólicas que não são tão fortes, que o bebê não fica chorando 1 hora, 2 horas, né? Então, isso é comum, normal e esperado até os 4 meses da criança. Então, Renato, vão ser muitas noites mal dormidas, vão ter muita cólica, porque esse intestininho do teu bebê tá amadurecendo. Então, geralmente, neste caso, não é intolerância à lactose, tá? Porque ela é bem rara. Bem rara, conversa com o pediatra, tá? Ou a pediatra. Geralmente, o que precisa olhar junto com sinais e sintomas de cólica intensa, choro, irritabilidade, mas aí vai entrar sangue ou muco nas fezes, vai entrar manchinhas na pele, muitas vezes, não ganho de peso. Aí eu vou olhar para um APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca. Então, em bebês, a gente desconfia dessa alergia à proteína, que muitas vezes é da caseína, da alfa-lactoalbumina ou da beta-alfa-albumina, tá? Minha pergunta então, são óbvia, proteínas. Né? Mas ele está sendo amamentado, ele não está tomando leite de vaca, é que a mãe está tomando leite de vaca. Isso! De maneira, e aí passa pela Se é que ela está amamentando, às vezes ele não fala. O que precisa olhar, né, Renata, assim, se está tomando leite de fórmula infantil, observa, né? Mas, assim, observa se tem esses outros sintomas juntos. Conversa com o pediatra do bebê, tá? Mas cólica, tem que se primeiro separar de cólica de disquesia num bebê de 1 mêsinho, mas porque tem que ter essas outras associações de sintoma, tá bom? Mas, e se é amamentação, sim, né? A única coisa que a gente encontra, assim, em algumas literaturas é isso, a dieta da mãe, né? Eu tenho uma filha, Cecília, que foi a PLV, né? Não mediada por IgE, que a gente chama. Então, alergia tem mediada ou não mediada por IgE, que é uma imunoglobulina, né? Tudo mais. Então, a gente precisa olhar. E eu precisei fazer restrição da dieta. Então, eu fiz restrição da dieta dos 4 meses, na verdade, a Cecília tinha. Dos 4 meses até 1 ano de idade dela. Eu tive que excluir todos os leites da minha dieta para que ela não tivesse mais esses sintomas. Mas ela não é mais alérgica agora? Não, porque geralmente o APLV, ele se resolve. Sozinho. Crianças que não são mediadas, mais rápido. Crianças que são mediadas por IgE demoram um pouquinho mais. Mas geralmente a gente vai acompanhando, vai testando e a gente espera ali, observa que a maioria das crianças resolve no 1º ano de vida ou no 2º ano ou até 5 anos de idade. Mas, Renato, é normal que teu filho, né, tenha, então, essas cólicas. É esperado pelo desenvolvimento do trato gastrointestinal dele. Para encerrar, aumentou no incidência de intolerância à lactose, Camila? Dá para dizer isso? Dá para dizer isso. Dá para dizer isso. Porque a nossa alimentação mudou muito, Pancho. Estresse, não dorme, tudo isso, né? Pode fumo, ingestão de bebida alcoólica. Falaste em consumo de antibiótico, por exemplo, também. Também a gente está consumindo mais antibiótico, isso pode gerar também? Com certeza. Não só antibiótico terapia até mesmo prescrita, mas aquela antibiótico terapia que, eu tenho antibiótico em casa, então vou começar a tomar. Aí eu tomo 3 dias, melhorei. Tomou uma vez, aí começa a tomar de novo,
Isso, aí começa a tomar de novo, sobrou uns comprimidos lá em casa, né? O E aí, uso assim, indiscriminado do antibiótico. Né? As pessoas Exatamente. não têm noção, né, de que não pode ficar usando o tempo todo, senão a coisa complica, né? Vai Não, complicar. exatamente. E pode cair na intolerância à lactose também. Com certeza. E outra coisa bem importante, alimentos ultraprocessados. Então, esses aditivos químicos, né, tudo mais, eles agridem o intestino. Então, cada vez mais a disbiose tem aumentado, que é esse desequilíbrio que eu falei anteriormente. Então, se a gente olha para o intestino e corrige isso, a gente consegue melhorar a intolerância. Então, tem muita intolerância à lactose, sim, diagnosticada, e tem muita intolerância que a gente consegue, vamos falar assim, reverter. Pode ser reverter, né? Porque eu consigo reverter, né? E o tratamento para intolerância à lactose né, tirar a lactose ou diminuir o consumo da lactose, e a gente tem os produtos sem lactose, tá? Ou vou comer aquela pizza na casa do meu amigo e lá não vai ter. Vai tomar enzima lactase. Então, tem vários tipos de enzima no mercado. Geralmente, elas têm 10 mil unidades ali, né? De lactase. E ela tolera bem uma quantidade de lactose de lactose, de 50 gramas, mais ou menos, a sua maioria. Você toma 15 a 20 minutos antes e consome. Pode tomar, vou tomar de manhã porque à noite vou comer a pizza. Não, você está tomando uma coisa que vai te ajudar a digerir aquilo. Então, tem que ser antes da refeição que vai ter lactose. Entendi. Ela não é de uso contínuo. Ela é naquele momento para se programar, tá? Então, vou lá comer. Esqueci minha enzima. Sim. Posso tomar depois? Pode. Vai fazer o mesmo efeito do que antes? Não, mas vai te ajudar um pouco. Vai sofrer um pouquinho. Isso. Falando em intestino, quero deixar pega essa dica aqui para você que tem Netflix, pode acompanhar. Muito bacana. Você já assistiu Os Segredos da Alimentação? Já, maravilhoso. Muito legal. Então essa é a minha dica. Os Segredos da Alimentação tá lá no Netflix para você assistir. Vai mudar o que você... É muito bacana. A gente sabe alguma coisa, às vezes a gente não sabe nada muito do que eles falam lá. Né? Muito intuitivo, didático e você passa a observar como você está cuidando do seu intestino. Acho que muito do que eu falei aqui agora da desbiose, você vai se revelar aí nesse documentário. Fantástico, fantástico. Muito bom, Camila Spinelli, nutricionista, falando hoje sobre intolerância à lactose. Se você perdeu ou chegou aqui no finalzinho, na metade, quer rever tudo, daqui a pouco no YouTube, @MixBlumenauOficial, vai estar lá esse corte pra você. Obrigado, Camila. Obrigada, até quarta que vem. Até quarta que vem. Jornal da Mix. Oferecimento. Você pode estudar ainda esse semestre. Graduação EAD é na UniaSelv. O EAD mais perto de você. Toyota, agora é Barigui e Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br.